Olá, turma, com vocês, professor Lisão. Vou responder uma pergunta que me fizeram esses dias sobre emagrecimento, mas relacionado a raças, se mulher negra, ou mesmo homem negro, né? Mas era o caso de mulheres, mulheres negras, asiáticas, as hispânicas, né? Se elas tinham, se tinha diferença, no emagrecimento, se isso pela raça, tem uns processos, a mulher negra emagreceria mais rápido, ganha massa muscular mais rápido, ou não. E aí eu falei, ainda tem as regiões, que essa das regiões foi um trabalho que eu fiz, que eu venho acompanhando, que eu venho fazendo e, né, observando há muito tempo quando eu comecei, e na hora de elaborar o treino que eu fazia na academia, que era eu que elaborava todos os treinos da academia na época, e eu comecei a deparar com as mulheres que vinham lá do norte e nordeste. Então, as genéticas delas são totalmente diferentes, a individualidade delas são totalmente diferentes. Todo mundo já sabe que a individualidade biológica, não vou me ater aqui a isso. E então você tem que respeitar vamos dizer assim, respeitar certas regiões nesse caso. Então eu percebi que eu fazia um trabalho para aquela moça lá, aquela aluna, e ela estava desenvolvendo. E aí chegou uma hora eu comecei a observar, e eu falei com ela, ela é lá do Norte e Nordeste, e comecei a perguntar de que região ela era. Então eu comecei a observar de lá para frente, já são anos, mais ou menos mais de 15 anos que eu venho observando esse pessoal, elas têm uma certa deficiência não, um tipo de genética que na formação óssea envolve, todo mundo sabe que no osso ninguém vai mexer. Se nasceu quadril largo, vai ficar quadril largo, tá? Você pode fazer umas alterações, pode fazer umas interferências a respeito de grupo muscular, de parte muscular, de gordura, depende de quem é a pessoa, para fazer ter uma estética, né, uma morfologia um pouquinho melhor na visualização. Então, eu comecei a observar que você tem que dar determinado trabalho. Então, para quem quer emagrecer, tem que tomar cuidado bastante com qual tipo de exercício que você dá. Não pode ser igual, até porque já falamos sobre individualidade biológica. E nesse artigo que eu vou mostrar para vocês, vou colocar aqui para vocês, é um artigo que foi feito na universidade, não lembro a cidade agora, nos Estados Unidos, tá? Está em português o artigo já. E eles fizeram uma pesquisa entre mulheres negras e mulheres brancas, mas detalhe, menopáusicas. Então, era mulher de 50 a praticamente 75 anos. O número de Ns de mulheres negras foram pequenos, 26 mais ou menos, e a das brancas foram um pouquinho maior. Vocês vão ver o trabalho, vão ver a linha de raciocínio dos autores, a metodologia que eles utilizaram, as respostas, vão ver nos gráficos pré e pós, antes do treinamento, das mulheres negras, né, que estavam com black, e as mulheres brancas, as interferências nutricionais que eles tiveram. Então, há umas respostas, e eles fizeram comparação a outros trabalhos que já foram feitos, que não são muitos, tá? Porque ainda não está uma evidência bem sólida a respeito disso. Na verdade, todo trabalho não é um consenso, né? Você já sabe disso. E aí eu, respondendo essa aluna minha, com essa aluna, não, com esse professor, né? Dessa pergunta, e eu falei sobre esse trabalho, essas observações que eu faço em regiões aqui do Brasil, das mulheres que têm do norte e nordeste, que elas têm os troncos um pouquinho mais elevados, depende da região, se é mais próximos às capitais, se é mais no fundo das capitais, ou seja, interior, porque aí envolve a, onde ela vive, o meio de vida, o que que ela come, se come comidas mais naturais, que são a região mais do fundo, eu falo do fundo, que é interior, e eles plantam do que nas cidades, que já comem comida um pouquinho mais processada. Tudo isso interfere. Então, precisa prestar bastante atenção na elaboração dos programas para emagrecimento, que nem todos devem ser igual, que todo mundo também já sabe a respeito disso. Mas ainda muita gente continua fazendo trabalho de emagrecimento igual para todo mundo. Então, é bom observar, ler um pouquinho, vocês vão ver nesse artigo, bastante resposta interessante, bastante evidências bem interessantes a respeito das mulheres negras e de mulheres brancas, apesar do número de ienes ser pequeno. Beleza, galera? Espero ter dado recado. Ah, e mais uma coisinha, vocês estão vendo aí um personal day. O que é o personal day? Eu já tenho algumas pessoas que me ligam no meu particular, e é uma aula que eu dou, o pessoal que contrata, quantas aulas quiser. Ah, Luiz, eu estou com uma dúvida nisso, pô, dá para você dar uma aula para mim? A gente marca um dia, uma aula ao vivo, né, online, né, no caso, e é 1 hora e meia de aula,
correto? Aí a gente acerta os valores, que tem os valores, mas aí eu converso particularmente com vocês, e você vai tirar dúvida. Ah, eu queria emagrecer, eu queria um trabalho ou tem um aluno meu que faz ciclismo, pô, que tipo de trabalho que eu devo dar para ele de preparação física? Porque existem as especificações ou especificidade da modalidade. Enfim, então esse é o personal day. É aquele dia que você vem e fala assim, olha, eu queria umas 2 vezes por mês aí te contratar para tirar umas dúvidas. Eu falei, beleza, a gente marca o horário, marca o dia e a gente bate papo. Beleza? Recado dado.